Oi, pessoal, bem-vindos aqui mais um podcast do Seguros.on. Na verdade, o primeiro do ano, abril, demoramos um pouquinho este ano, mas viemos com toda a força com um tema super relevante, importante e forte, que é sobre a NR1, atualização sobre ela, que vai lidar sobre assuntos de riscos psicossociais e ambiente de trabalho. Isso tudo tem uma relevância muito alta nos tempos de hoje. Vamos trazer números. Nossos convidados estão aqui, especialistas no assunto. Eu sou co-credílio do Movimento Seguros.on e Roberta Calafange, do Seguros.on, com muito orgulho. Sim, vamos estar acompanhando e direcionando aqui nossa conversa. Isso, vou apresentar a Poliana Andrade, empresária da Atle Consultoria há mais de 20 anos. Uma pessoa que eu tenho muito orgulho e o prazer de ser minha consultora. O currículo dela é gigante, mas não dá para falar tudo. Mas eu quero reforçar que Poliana é referência no desenvolvimento de líderes com sua imersão em gestão, onde compartilha seu conhecimento para que líderes e empresários adquiram inteligência, estratégia, habilidades de liderança e visão de futuro, impulsionando seus negócios. Poliana, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, dividir a mesa aqui com meu colega e falar sobre a NR1 é cuidar de pessoas. E essa é a nossa missão de vida. A Atle, ela tem um propósito muito claro, né, de melhorar a performance das pessoas e das empresas por onde a gente passa. Então, muito obrigada, meninas, pelo convite. Muito bom, obrigada a você por atender nosso convite também. E o nosso segundo convidado, Harrison, que é profissional da área de segurança há 15 anos, diretor da Result Prev, né? Tem experiência em projetos de grande porte, principalmente nos segmentos de construção civil pesada, energia eólica, infraestrutura. O currículo dele também é extenso, mas também muito obrigada, viu, Harrison, por estar aqui conosco. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, e frisar a importância de estarmos falando aqui em uma equipe multidisciplinar, né? A gente vem falar um tema super em alta, que nem vocês mencionaram, e que tem toda uma estrutura a ser observada. Hoje eu venho falar um pouco da parte técnica, preventiva, e temos a nossa amiga aqui que vai falar um pouco sobre a gestão de líderes, que são diretamente pessoas que influenciam esses aspectos psicossociais dentro das organizações. Então, acredito que o papo vai ser de extrema importância para todos, né? E a gente vai sair melhores do que entramos aqui. Obrigado pela oportunidade. Isso mesmo. Essa resolução, eu acho que ela vem assim para carimbar uma coisa que a gente já vinha vendo, né? A gente já vinha sentindo, eu imagino vocês, então, a necessidade de estar muito próximo e desse cuidado psicossocial. Então, eu acho que a NR1, ela vem para quem não estava atento, entender que ele tem que estar atento. E eu acho que essa missão que a gente tem da Seguros.on em estar levando essa conscientização para a população através de pessoas que entendem tanto e que sabem em que impacta o não cuidar é muito importante. Os números assustam, né, Socorro? Harrison, a gente sabe que a NR1, ela vai ser cobrada agora, né? As empresas vão passar a ser autuadas e vão precisar aumentar esse senso de responsabilidade, mas a NR1, ela já existe. Na verdade, se a gente for buscar, a gente tem a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, que fala sobre os riscos psicossociais desde 1984, se não me fala a memória. Ou seja, precisa vir mutar para ela vir à tona, Há muito tempo já se vem pensando nisso. Em 2022, quando a gente teve a atualização das normas, já existia um campo específico na NR17 que falava, né, superficialmente sobre os riscos psicossociais. Depois foi acrescentado na NR5, que fala da CIPA, e agora, né, depois desse boom que teve de casos de afastamento, aí entenderam que precisava dar um olhar mais incisivo. Então, teve a atualização na NR1, que é a NR mandatória, que faz o gerenciamento dos riscos ocupacionais, e em cima disso, eles foram mais enfáticos em fazer essas cobranças. Sobre esses números que aí você trouxe à tona agora, eu vou trazer aqui para as pessoas que é bem alarmante. Eu achei, até quando eu recebi, eu digo, meu Deus, que em 2025 foram 546.254 afastamentos por transtornos mentais, 2025. 2024, 472.328.
ou seja, mais de 15%, que já é alarmante. Porém, em 2023, aproximadamente 283 mil casos, ou seja, mais de 90% em 2 anos. Eu posso Esse fazer afastamento. um complemento nesses Com números? certeza. Deve. Se a gente for um ano antes, a gente tem um período pós-pandemia. 2022. Então, se você prestar atenção, nós começamos a adoecer mentalmente Chega, eu me arrepio. após um período em que a gente teve muito tempo recluso ali, perdemos muito entes queridos, Verdade. vida financeira atrapalhada, a gente não tem essa parte da educação financeira, muita gente sentiu na pele essa dificuldade de trabalhar. Então, assim, foram várias circunstâncias que foram se unindo, né? Eu costumo dizer que o risco psicossocial ali, ele é invisível, né? Ele tá ali oculto, é diferente de um fio desencapado. A gente olha assim, rapaz, aquele fio tá desencapado, se eu pegar eu vou morrer. A doença psicossocial não, ela vai terminando ali devagarinho, né? Vai consumindo um pouquinho em pouquinho. Aí pega os aspectos pessoais, que se na empresa ele não tiver um ambiente saudável, aí gera tudo isso, esses números que a gente está acompanhando. E é difícil perceber. Muitas vezes o líder ele não tem essa percepção, essa sensibilidade, né? O que a gente evidencia nas organizações é que muitas vezes as pessoas que estão sentadas nas cadeiras de liderança, elas não têm esse preparo, né, para essa competência. E eu posso afirmar para vocês que a competência de liderança ela pode ser desenvolvida quando eu apuro a minha escuta, porque como o colega falou, o risco ele é invisível. Eu estou notando que aquela pessoa está mais calada, baixou a produtividade, começou a faltar. Isso tudo são indícios de sinais de riscos psicossociais. E a gente já pode atuar diante disso enquanto líder. Então, os líderes eles vão precisar apurar a escuta, atenção, humanizar as relações, porque a gente sabe que as empresas precisam de resultados, mas quem gera resultados são as pessoas. Exatamente. E as pessoas vão ser reflexo dos líderes. Então a gente vai, a norma ela vai cobrar muito fortemente uma postura de liderança mais ativa, uma postura de liderança mais positiva. Existe uma pesquisa do Instituto Gallup que diz que, eu faço igual a ele, se não me falha a memória, são 86% dos líderes que estão sentados em cadeiras de liderança não têm a formação na competência de liderança. Muitas vezes não tem competência de comunicação, muitas vezes não tem visão de trabalho em equipe, de delegação de tarefa, que são atividades do líder que faz com que a ambiência fique melhor. Quando eu vejo que um colaborador não está conseguindo entregar algo e eu mudo ele para fazer uma tarefa X, ou preciso dar mais autonomia a outros que já têm um certo desempenho de alta performance, eu posso evitar todos os riscos psicossociais quando eu tenho essa postura de liderança. As pessoas às vezes ficam, e agora, o que é que a gente vai fazer com o NR1? O líder vai ter que trabalhar ativamente em olhar para o colaborador e ver um ser humano ali, porque o que ele está sentindo é do ser e é invisível. Ele não sai dizendo, eu tenho um transtorno, porque muitas vezes pessoas que têm transtorno trafegam super bem, se a ambiência for boa, como ele falou. Você falou muito bem. Eu tenho vários colaboradores que têm transtornos mentais e trabalham super bem, são altamente produtivos e entregam resultados. Robertinho, eu soube que são mais de 50 riscos, né? São muitos riscos, né? A gente gerencia e estamos tendo esse contato agora com os principais, que é estresse, depressão, burnout, mas existem vários outros aspectos que a gente pode avaliar e chegar a um ponto onde a gente vai identificar riscos psicossociais que às vezes a gente tá ali dia a dia com ele, mas não consegue enxergar, porque a gente pensa que aquilo ali é algo banal, é algo trivial do dia a dia. Eu imagino que agora, eu sabia que já existia, né? Mas eu acho que, infelizmente, o fato de multar, de fiscalizar, ela vai ser mais valorizada. E aí eu imagino o que agora, se tem 50 agora, como vocês vão perceber outras coisas, né? Me chama muita atenção essa importância do líder. Eu, como empresária, às vezes eu fico vendo assim, às vezes o ambiente é ótimo, mas às vezes um funcionário com o outro, ele se dá bem com todo mundo, mas um com o outro existe rixa. E aí lá vai o líder... Olha aí o risco invisível. Conflito entre pares. O líder precisa atuar. Sabe aquela... Eu escuto... O famoso relacionamento interpessoal. Pois né? Para não dizer eu não fofoca, né? Exatamente. Uma das coisas que
a norma, ela fala do conflito e a fofoca é um ponto de conflito. Então, tem fofoca na área, você precisa atuar fazendo a intervenção. Ouve uma parte, ouve outra, porque eu sou muito prática, eu já vou dizendo como é que faz. Tem que ouvir um, tem que ouvir o outro. O líder, ele precisa ficar num papel de isenção, precisa, mas ele precisa atuar no papel de decidir o que ele vai fazer diante daquele cenário. Aí, o que é mais fácil? Não, deixa eles lá. Ele E aí, se daqui- resolver. Só que a equipe se divide. Você fica partidário de um e partidário do outro. Isso fica com que... Aí aquela coisa vai tomando uma proporção que daqui a pouco tá todo mundo adoecido. As pessoas estão começando a ficar insatisfeitos de ir para aquela área. Quando vai trabalhar, começa a ficar cansado. Começa a cair produtividade. Existe... Essa questão do que você falou de ficar cansado, muitos diagnósticos que são feitos, né? Vamos supor, você chega lá no médico, aí tá com uma dor na coluna, um exemplo. Essa dor na coluna, ela pode ser um ponto específico que sua mente tá tentando lhe alertar de alguma maneira. Porque o corpo fala, O corpo né? Ele fala, sinaliza o tempo entendeu? todo o Então, estresse. tem muitos afastamentos que ele é feito de maneira errada, mas que se fosse investigado e enxergado, ele seria tratado como risco psicossocial. Por E isso aí- que tem uma relação com a NR17, no caso, que trata com a Exatamente. ergonomia, então elas se conversam, as normas, né? As normas com certeza se conversam, mas pegando o gancho aí do que ele está falando, de uma dor, às vezes é uma enxaqueca. Enxaqueca. O colaborador começou a colocar um atestado lá por Atestado. enxaqueca. E Chama você precisa colocar atenção naquele atestado, né? Então, eu gosto muito de alertar meus líderes para dizer assim, chama o colaborador para conversar, pergunta o que está acontecendo, que ele tem tido crises repetidas de enxaqueca, se tem algo no trabalho que a gente pode fazer para facilitar a vida dele, porque muitas vezes um papo direto, um papo reto, um papo honesto vai fazer com que a pessoa às vezes se abra e você possa fazer uma indicação para uma escuta no RH. Você vai dizer para ele procurar médico XYZ a partir do plano de saúde que vocês entregam, que a organização ela já paga para o colaborador. Então, tem tanta coisa que a gente pode fazer antes de a coisa ficar séria e tomar uma proporção que a pessoa já adoece ao ponto de ter que ser afastada por ansiedade. Aí vem todos os transtornos, por depressão. Me permite um pouco entrar na sua área, né? Por favor, estamos todos juntos. Antes a gente tinha um conceito de que vamos levar em consideração um vendedor em uma loja de shopping. O cara bate a meta dele ali todo dia, se distancia da equipe que ele tem como um cara que vende muito, isso, aquilo, outra empresa. Olha, rapaz, esse cara aqui é bom, vamos colocar ele como líder. Então, o cara é um vendedor, ele não tem preparo de Perfeito. liderança. Perfeito. E aí o que acontece? Ele sai do ambiente natural dele, que é as vendas, ele vai gerenciar pessoas e com isso ele começa a ter os conflitos entre o resultado que ele espera, que ele entregava e o que a equipe dele vai entregar a ele. E aí é onde vem uma chamada de atenção, um assédio moral. E Ele deixa de ser o melhor o melhor. para ser, às vezes, o pior. Exatamente. Porque acaba Tem trazendo um problema. Tem uma máxima que diz que nem sempre o melhor vendedor, o melhor funcionário vai ser o melhor gerente, né? E é exatamente isso. Como ele não tem a formação de liderança, ele fala de todo jeito, ele cobra do outro, ele em vez de entender o que é que fulano consegue entregar, o que é que a outra pessoa consegue entregar, porque cada pessoa vai trafegar de uma forma diferente e o líder tem que ser um líder para cada colaborador, ele vai passar a régua pelo que ele fazia e aí começa as cobranças excessivas, Exatamente. metas inatingíveis. E esses são os riscos que a NR1 vai combater. É exatamente isso que a gente vai ter que prestar atenção enquanto líder. E um ponto-chave, eu até participei de um evento esse final de semana passado com meu sócio, até mandar um abraço para ele. Rafael, era para você estar aqui com a gente, como você não quis comparecer, eu estou aqui representando a Resulta e Prev. E lá no evento, foi até um profissional voltado à área de liderança, né? Ele fez a pergunta, o que é ser líder? Aí o pessoal, motivar a equipe, aí fazer com que as pessoas trabalhem dentro de uma linha, um norte que a empresa busca. Todo mundo foi falando, esse lado, aí quando Bem voltado a resultado. bem voltado a resultado e a condução daquilo que a empresa entende como bacana. Quando terminou, ele fez, pessoal, eu queria dizer a vocês que vocês estão errados. O líder, ele é responsável por cuidar de pessoas.
E em cima disso, ele fez a palestra dele, Sensacional. que aí eu e meu sócio parou, a gente ficou olhando assim, meu amigo, essa área, né, da liderança psicossocial, estão tudo atrelado, e quando você começa a ter discussões, que nem a gente está tendo aqui esse momento, de entender melhor o assunto, aí você começa a entender que não é um assunto específico, é uma área multidisciplinar. A gente vai envolver liderança, RH, segurança do trabalho. Então, assim, é um caminho que a gente tem que aprender muito ainda. Nós entramos corretores de seguros porque a gente trabalha com a parte de prevenção, Exatamente. né? E quando a gente leva um plano de saúde, um seguro de vida, previdência, isso tudo lida com benefício para o colaborador, para ficar mais satisfeito. Tem muitos colaboradores que optam uma empresa que tem um plano de saúde do que uma Não é outra que verdade, paga mais, mas né? só E- Total. Isso tem sido, inclusive, assim, o mercado está se movendo. É engraçado que às vezes a gente pega um grupo de empresas, né? Aí, se uma implantar o benefício, as outras têm que implantar, porque senão elas Isso. perdem funcionários, né? Elas Essa nova geração é a geração do bem-estar. Elas estão procurando qualidade de vida. Elas querem entregar, elas estudam, elas são espertas, elas são criativos, eles são. Mas eles precisam se sentir bem no ambiente de trabalho. Eles cobram isso. Hoje eu estava num processo seletivo, a Atle faz recrutamento e seleção, e uma das coisas que o colaborador me perguntou foi, não sei nem se pode fazer propaganda, mas ele usou o termo, eu vou só replicar a fala dele. A empresa paga de Gympass? Então, porque eu já sei que paga plano de saúde. E eu disse, paga de Gympass. Ele disse, porque para mim é muito importante eu me cuidar, porque a atividade física me faz bem. Então, veja que as empresas, elas precisam estar cuidando, né, dessa questão da saúde mesmo, física, que vai repercutir diretamente na emocional do colaborador. Então, é sim uma responsabilidade também das empresas. A gente implantou lá no escritório exatamente depois de uma escuta ativa. E aí, um dos benefícios Ai, que legal. foi 100% pedido, não foi o de PES, foi o Total PES, mas exatamente porque é um grupo jovem que estava querendo realmente esse benefício. Então, essa atenção, vocês têm levado muito para esse lado do ouvir, né? Porque às vezes a gente vê a resolução e aí a gente vai para as Porque normas. o líder que cuida, segundo o seu colega lá que fez a palestra, quem cuida escuta ativamente. Você só sabe o que está no coração e na mente do outro quando você para e dá real atenção através da escuta ativa. Então, se eu pudesse dizer, uma das competências que levam um líder a dar resultado e minimizar os riscos psicossociais no trabalho é exatamente a competência da comunicação. E o primeiro pilar de uma comunicação boa é a escuta ativa. Se Fantástico. fosse meu pai dando conselho, ia dizer, olha, Deus lhe deu 2 ouvidos e uma boca. É. Então, escute mais e fale menos. Eu- Agora, mais do que nunca, Eu tinha um diretor também que falava isso pra mim. vai se firmar mais ainda, né? E o interessante é que hoje a gente está falando muito na responsabilidade da empresa, mas daqui a pouco a gente vai ter a responsabilidade dos funcionários também. Hoje, essa semana eu fiz um vídeo e a gente colocou na nossa rede social, que era exatamente isso. Eu me peguei em um momento em que eu estava indo fazer uma atividade física e esse tema do psicossocial tão efervescente, né? Aí eu disse, rapaz, que cabe um vídeo bacana. Aí eu fiz o vídeo. Disse, rapaz, Bombou. vocês estão fazendo o quê? Quanto funcionário? Às vezes uma prática de esporte, um hobby, alguma coisa que lhe tire daquela carga de trabalho faz com que você Despressurize. tem uma despressurização, tem uma válvula de escape e que consiga se renovar para que no outro dia, se ele encontrar um ambiente saudável, ele consiga performar melhor ainda. E Harrison, eu sempre vou falar da liderança, né? Porque é o meu tema predileto. E o líder, ele precisa cobrar essa autorresponsabilidade do colaborador. O que é que você tem feito para melhorar? Porque eu gosto muito também de dizer assim, é um trabalho, é uma triangulação, né? O colaborador é responsável, o líder, ele é o grande facilitador e a empresa tem que ter ambiência. Então, se a gente consegue fechar essa triangulação, a gente consegue ter empresas mais saudáveis, colaboradores mais produtivos e empresas mais que gerem mais resultado, né? E aí, economicamente, isso é bom para o nosso mercado, para nossa cidade, nosso país. Um ponto muito interessante esse que você está levantando, porque às vezes a empresa faz toda a parte dela e não tem de volta, né? Então, o cobrar também. Você quer, mas cadê? Isso. Você E o papel aqui. do líder, muitas vezes, é cobrar no intuito de
Colaborar. de colaborar com o colaborador para que ele possa ter essa autorresponsabilidade. Não é cobrar no sentido De cobrança. de cobrança, isso. é no sentido de estimular que ele vá para uma academia, Uhum. notar que ele está chegando um pouco mais cansado, perguntar como é que tá o sono dele, enfim. Tem que se cobrar Cuidar sim. realmente, Cuidar né? realmente. Quando a É. gente tem um filho que tá. Às vezes eu tenho que dizer pra minha filha, né? Você precisa dormir melhor. Então presta atenção na postura, porque ela acorda já com dor de cabeça. Eu digo que você dorme com um milhão de travesseiros nas suas costas, então diminui os travesseiros pra você ver se a sua postura não vai melhorar, É. o seu sono, que consequentemente amanhã você vai estar menos cansada, Uhum. né? Então E às vezes eu acredito assim é também. orientação no lugar de cobrança, né? Eu acho que atitudes bem pontuais e simples, um favor que você faz, ou quer uma água, eu vou pegar uma água para você. Não precisa você esperar aquele momento X para escutar, para conversar. Às vezes, atitudes bem simples do dia a dia faz uma diferença para aquela pessoa. Nesse evento que a gente foi, explicaram que é a diferença entre empatia e simpatia. Né? Aham. Então, muitas vezes você é simpático, mas Mas você não é não tem a empatia, né? A empatia é você sentir a dor do outro, você se colocar, né? Cara, você tá sofrendo por quê? Não, que a pessoa tá sofrendo. Rapaz, é mesmo, você tá sofrendo, que triste, né? Pronto, você foi simpático, você concordou com ele, Não fez e nada. aí não fez nada, acabou-se. E a empatia não, você se aprofundou, o que é que tá acontecendo? Eu posso te ajudar? Se você não quiser falar do seu problema, vamos ver aqui o que é que a gente pode estar fazendo. E em cima disso, eu tenho uma dinâmica quando eu vou fazer DDS, que é muito interessante. Calma, DDS é... Diálogo diário de segurança. É um momento em que a gente Legal. reúne todo mundo e vai falar sobre o aspecto de prevenção. Aí geralmente a gente faz o quê? Bom dia, pessoal. Aí todo mundo, bom dia. Aham. Aí quando eu termino esse bom dia, eu digo, agora vamos pro segundo bom dia. Bom dia, agora você vai dar pra pessoa ao seu lado. Ai, que Por legal, favor. adorei. Já vou copiar, viu? Por Amei. favor, dê um bom dia pro seu colega do lado. Se possível, aperte a mão. Se você tiver familiaridade, abrace. Aí pronto, nesse momento é uma quebra de Quebra gelo. gelo. Todo mundo rindo, todo mundo se abraçando. Aí a gente Bacana. começa o Tão dia. simples, Tão né? simples, é um simples bom dia. Você Exatamente. extrai sorriso, você faz aquela energia diferente. E a empatia é um dos pilares da inteligência emocional. Então, o líder, quando chega, que já dá um bom dia para toda a equipe e passa de um por um, às vezes a pessoa tem um movimento diferente, né? Tem gente que só acorda depois de 9 da manhã, tem gente que só fica simpático depois de 10, depois toma o primeiro Tem gente café, que é depois que vai na doida, copa. que já começa querendo que Tem todo gente- mundo fique Já tá simpático. acelerado. Tem gente que já acorda acorda feliz e existe várias naturezas. É. Então, É bom assim, É. porque senão, né, ia ser muito chato, né? e a empatia é exatamente a competência que vai gerar conexão entre as pessoas. Então, não precisa ser simpático, não. Basta ser empático. Porque muitas vezes as pessoas confundem. Quem é calado, quem é na dele, muitas vezes tem um nível de empatia muito maior do que quem está sendo simpático, sorridente, só performando ali, né? Muito, É. muito bem pontuada essa sua Verdade. fala. Eu adorei sua dinâmica. Tá vendo aí? Vamos praticar. Vamos Não, praticar, já É- copiei. É complexo, mas ao mesmo tempo a gente consegue achar uma solução simples, né? Às Pra vezes- mudar o dia das pessoas. Às vezes o empresário quer que a gente faça um plano mirabolante, né? E não tem mirabolância, é atenção ao outro, é estar junto, é conexão, é Simples. empatia, é comunicação, é olho no olho, é o que foi que aconteceu, diga aí como é que você está se sentindo. É conexão Eu pura. imagino, e vocês falando assim, né? Eu imagino quando vocês chegam numa empresa eu imagino que vai ter gente empresário que nunca pensou nessas possibilidades e agora ele vai precisar, porque senão ele vai ser multado. Então ele vai chamar vocês. E aí eu acho que eles devem imaginar assim, vixe, vai mudar em tudo, vai mexer em tudo. E aí a gente conversando aqui, a gente vê que não é nada demais. A gente tem como melhorar tudo Total. com muita Eu queria trazer simplicidade. alguns cases de sucesso de vocês. Assim, algo que, poxa, fez evoluir a empresa de um jeito que marcou. Eita, eu vou querer falar da minha mentora. Pois fala aí, pois facilita a vida da gente, facilita a vida da Eu gente. sou cliente, entendeu? E aí, assim, a gente tem muito orgulho no escritório porque a gente tem essa escuta muito ativa. E óbvio que é um trabalho, a gente já tá com Poliana há mais de 7 anos. E a gente não larga dela. Então, assim, por exemplo, eu não tenho medo.
né? Porque eu sei o que a gente já faz e que a gente tá dentro do que vocês estão aí comentando pra gente. Então, eu posso dizer que a minha empresa é um case de sucesso de Poliana. Ah, da Apple é Agora, consultoria. da Apple. Somos A uma Roberta é equipe. aquela empresária consciente, né? Também, que empática e boa. que gosta das pessoas, mas existem os Mas empresários eu tenho um case difíceis. de sucesso de empresários que têm uma característica de muita reserva, de achar que o papel dele é não se misturar com a equipe, porque tem esses modelos. E tudo bem ter esses modelos, tem pessoas que são reservadas por natureza. E o que a gente coloca é que eu tenho um empresário que era muito engraçado. Ele passava na recepção da empresa dele e ele não dava bom dia. E uma das coisas que eu escutei muito foi que todo mundo tinha medo dele. E ele, minha gente, é um doce de pessoa. É uma pessoa de um coração tão bom, tão puro, tão... Só não transparecia. Só que não transparecia, porque ele é muito fechado. Uma casquinha, né? Que aí- Ele estava todo envolto numa casquinha, uma noz. E aí, o que é que acontece? Eu tive que falar pra ele, eu quero que quando você passe nos corredores, você dê bom dia, peça com licença, minimamente suba. O sorriso já era muito, né? Pra Era? ele era. Ele não tem esse nível de simpatia de Roberta, mas eu quero que você suba o olhar, porque ele andava assim, de um nível de timidez. Então, ele foi melhorando essas coisas, até que ele chegou no nível de sorrir, bom dia, ou dar um bom dia mais alto, porque antes ele dava bom dia assim, bom dia. Aí depois começou a subir, então... Ele se permitiu, Ele escutou você ele se permitiu e ele se desafiou, né? Exato. Então, e aí, Beta, teria muitos cases de sucesso. Eu tenho empresários também que vieram de uma filosofia de vida mais dura. Porque antigamente, quando eu trabalhava, eu escuto muito isso dos meus empresários que são mais velhos. Não tinha nada disso. E aí eles vêm falar da geração mimimi. E não é uma geração mimimi, é uma geração mais consciente, que quer cobrar, que entende e que tem fragilidade emocional. Então, aí de novo a gente vai falar de empatia. O que eu digo para meus empresários é, se você está diante de um público que é sensível, você vai precisar se sensibilizar. Se você está diante de um público que tem mais robustez, talvez você possa performar com mais naturalidade. Então, aquela velha fala, você vai ser um líder para cada colaborador. Você vai precisar se adequar ao ambiente e você vai precisar criar um ambiente amistoso. Porque as pessoas felizes, elas são mais produtivas. Isso é ciência comprovada, né? São as relações, né, interpessoais, que aí a gente tem que ter toda uma sensibilidade e uma sabedoria para lidar. Seja no dia a dia já é assim, imagine quem tem que comandar uma equipe toda, né? Já no nosso caso, um case de sucesso, quando a gente fala nisso, é a gente conseguir transferir a importância de segurança do trabalho para os próprios funcionários. As pessoas acham que o técnico ou o engenheiro de segurança, ele tem que estar ali para estar fazendo as coisas para ele. A partir do momento em que ele entende que é a própria segurança dele e que a gente tem um conhecimento técnico para ajudar ele a melhorar a atividade dele e não sofrer nenhum tipo de acidente ou doença, aí começa-se a virar. Um exemplo, a gente chega em um determinado cliente, vamos falar em obra, que é uma realidade próxima da gente, né? A gente chega em uma obra, tá todo mundo lá, sem usar os EPIs, que é equipamento de proteção individual, e aí a gente chega, meu amigo, você precisa usar por isso, por isso, por isso. Quando é aquela sementinha que a gente vai jogando, né? Vai aguando, quando pensa que ela tá germinando, depois colhe os frutos. Esses frutos pra gente é quando a gente chega em uma empresa e a pessoa tá usando todos os EPIs. E a gente tem que fazer ajuste técnico de situações mais críticas, não de situações simples. E o RH ama chegar e ver 100 dias sem acidente de Exatamente. trabalho. Ai, como é bom! A gente já conseguiu em alguns clientes marcas assim que realmente para um ambiente de construção é muito expressivo de dias sem acidentes com afastamento. Então, esse é um case de sucesso que a gente pratica não só em um cliente nosso, mas aonde a Resulte Prev chega para aplicar sua metodologia, que existe uma metodologia para isso, a gente consegue ter bons frutos desde que a liderança nos permita a trabalhar, que os funcionários entendam que a segurança do trabalho ela é um valor inegociável, e em cima disso a gente vai constantemente explicando e cultivando um pouco sobre essa cultura. Existe... Muito legal o que você falou, Harrison, porque existem empresários que ainda estão com a máxima, né, de mais uma coisa que o governo está botando nas costas da gente, né? E eu costumo dizer que a Atlas, ela trabalha realmente cuidando de pessoas. A gente acredita
que a norma, ela já era para estar sendo cumprida, né? E tem muitas empresas legais de se trabalhar, tem muita ambiência boa, tem muita gente prosperando mesmo como ser humano, porque tem uma empresa boa que orienta, né? Eu tenho muitos cases de sucesso onde as pessoas começam no cargo mais baixo e aí a empresa dá a oportunidade de desenvolvimento e a empresa vai dando a oportunidade dela ir mudando ou de área, né? Ou crescendo mesmo na carreira, verticalmente falando, e a pessoa quando vê construir uma família, quando vê fez uma faculdade, quando vê comprou uma casa. Tem muitas empresas que promovem isso. E o que eu tô querendo dizer com isso é que esses processos da NR1 é um processo de aculturamento também, né? Então, a cultura organizacional, ela precisa ser a cultura da segurança. Eu quero pegar essa fala de Harrison, porque a NR1 é uma norma de segurança que vai ver os riscos que são invisíveis ao negócio, mas que vai precisar botar atenção nas pessoas, porque quando a gente cuida das pessoas, a gente tem o resultado na ponta. Então, é a cultura da segurança que a gente vai precisar implantar nas empresas. Essa cultura da segurança, ter, por exemplo, assessoria de psicólogos, seria um EPI para normativa? Na verdade, a gente começa pela análise do risco, né? O conceito principal vem de onde? A gente tem que botar na nossa cabeça que o funcionário, ele não adoece dentro da empresa. Certo. A empresa que vai adoecer o funcionário. Ponto. A partir daí, como é que a gente vai identificar se a empresa está adoecendo o funcionário? A partir da análise preliminar ergonômica. Análise ergonômica preliminar. E aí a gente faz um inventário de risco, onde a gente vai mapear possíveis pontos de atenção. E em cima desse ponto de atenção, a gente gera um plano de ação que aí pode ser consulta com um psicólogo, pode ser algum momento de descompressão das atividades. Para 15 minutos, todo mundo vai para a copa ali, fazer um cafezinho, falar, oxigenar o cérebro, né? Ali, sair da rotina. Então, são várias ações que ela pode ser desenvolvidas justamente para que não chegue o caso. Se você tem um psicólogo dentro de uma organização, sem ser a parte preventiva, ela vai ser uma parte corretiva. Porque ali ele vai estar realmente tentando trazer aquele funcionário que já está adoecido ou adoecendo para o ambiente Mas, de assim, volta. o psicólogo organizacional, ele não vai tratar, ele vai indicar, ele vai evidenciar para mandar para o psicólogo, né, clínico mesmo, porque se a pessoa adoeceu, ela precisa do tratamento, né? Às vezes vai precisar procurar um psiquiatra, né? Então, assim, vai depender do nível que a pessoa tá. Mas a norma, ela não obriga a ter um psicólogo, tá? Era assim, tipo assim, o líder pode ser essa pessoa. Era isso que eu ia falar agora, Beta, porque, assim, na verdade, muitas organizações não têm psicólogo. E a norma, ela é muito clara, né? Ela até sugere um petit comitê, não petit não, mas ela sugere o comitê, né, para tratar os riscos psicossociais, que vai vir exatamente, né? Um trabalho de DP, que às vezes a empresa nem tem um RH, só tem o DP, que faz a folha e vê lá os atestados. Então, a partir dali, se junta com a segurança do trabalho para poder evidenciar quais são os riscos para poder se tratar. E aí, se vai indicar um psicólogo, se vai chamar para conversar. Então, muitas vezes, a tratativa vai ser feita pelo líder da área. Chegando à conclusão que é necessário um tratamento com psicólogo, onde é que a empresa, ela só identifica ou ela tem que ter essa assistência? Isso às vezes me confunde. Aí tipo assim, ela vai ter que fornecer, como é? Aí ela vai ter que contratar Resulta e Prévio para fazer o inventário de risco. Ou o plano de saúde. Ou o plano de saúde. Não, contrata os dois, né? Pra gente fechar. E aí o diagnóstico vai fazer, tá bom, então tem negócio pra todo mundo. O que acontece? Que nem eu falei para vocês. Existe um estudo que é realizado dentro da empresa. Uma coisa é você saber se a pessoa está com algum fator psicossocial ali fragilizado, e outra coisa é você entender a empresa. Então, são duas situações. Existe a avaliação de risco da empresa e existe a avaliação de risco do funcionário, que aí é feito... tem até um exame que é feito, avaliação psicossocial, quando você vai fazer o ASA. Isso aí pode ser indicado também, né? Que aí você, quando vai ser liberado, antes de iniciar uma atividade ou em um processo
de renovação, você passa por um profissional específico e faz essa avaliação. Mas o que a gente faz é a parte da empresa. Essa empresa aqui, ela é salubre ou insalubre para o funcionário? Essa empresa, ela tem ponto de atenção ou não? Aí me corrijam se eu estiver errada, tá? Quando você leva essa conversa para um empresário e ele entender que a prevenção, o custo vai ser menor do que a correção, porque depois para tratar, para resolver aquela situação, o custo vai ser maior, inclusive. Eu adoro essa pergunta, adorei sua pergunta. E a minha sócia, ela diz muito assim: o desembolso financeiro você vai ter, seja cuidando das pessoas, ou seja, reparando o dano que muito possivelmente a empresa causou à pessoa, né? Então, o investimento em gente vai ter que ter. É melhor que seja investimento em pessoas, né? Que a gente possa fazer um bom diagnóstico, que a gente possa desenvolver nossas lideranças, que a gente possa trabalhar mesmo numa cultura de segurança, desde as questões físicas até as psicossociais. Então, o empresário que optar por investir nas pessoas e na cultura de segurança, com certeza ele vai ter um melhor resultado, porque o custo ele vai ter de todo jeito. E se ele não cuidar disso, o que é que vai acontecer? Ele vai ter pessoas adoecidas, pessoas afastadas, pessoas que... Aí ele vai ter que fazer reposição, nível de absenteísmo, turnover. E aí o que é que acontece? Ele não tem o resultado. Então ele vai pagar uma conta sem ter o resultado. Exatamente. Então, aí deixa de ser investimento para ser custo. Exatamente. Aí vai ser muito mais doloroso. Muito mais doloroso. Né? O complicado da gente imaginar tudo é que quando a gente vai tratar, isso aí está sendo já um remédio, né? E a segurança do trabalho, assim como a parte do seguro de vida, do plano de saúde, isso aí é o remédio, né? Desculpa. Isso aí a gente vai fazer a parte da prevenção. Quando você já está agindo, é um remédio ali, é coisa imediata. Já é tratativa, entendeu? Né? Já é tratativa. Então, o olhar ainda está muito cedo, mas o olhar ainda é exatamente de um custo. Mas quando a gente para pensar o quanto aquela pessoa que está afastada gera de déficit dentro da empresa e a reposição dessa pessoa geralmente vai ser uma nova contratação enquanto essa pessoa estiver afastada. Então, assim, são gastos em que o governo entendeu que estava extrapolando a média e ele tinha que dividir essa conta com alguém. E essa conta vai ser dividida com os empresários. E os empresários, eles vão ter que ter a consciência de fazer toda a parte de planejamento. Planejar, mitigar, para poder entregar o resultado, que é um ambiente saudável. Harrison, você comentou com a gente numa conversa sobre uma acreditação ISO, né? De qualidade para as empresas que têm. Existe a ISO 45001, que fala sobre a gestão de segurança do trabalho, gestão dos riscos ocupacionais de segurança do trabalho, com a legislação internacional. Em 2024, saiu a ISO 45003, que é uma ISO complementar à ISO 40001, que ela vai dar os parâmetros de como gerenciar os riscos psicossociais, para você ver a importância do assunto. Foi criada assim, uma legislação à parte para poder complementar o entendimento. E fora a ISO, tem a lei, eu acho que é 14.583, não lembro agora o número, eu sou ruim de número. Mas depois eu verifico aqui e a gente fala para deixar isso registrado, que é uma lei que vai dar o certificado de empresa que sabe cuidar da saúde mental dos funcionários. Então essa lei ela vai ser a acreditação de que está indo tudo bem. A princípio é algo muito novo e as empresas elas vão ter que ter um plano contínuo de atendimento a esses requisitos e de 2 em 2 anos eles vão passar por novos revalidação para que esse certificado venha. Então é um certificado que vai ser emitido para a empresa que em 2 em 2 anos eles vão ter que ser renovados. E vai ser renovado como? Na sua continuidade. Né? Então, se eu fizer hoje e amanhã eu não fizer mais, quando vier eu não vou conseguir renovar. Então, tudo isso é para que a gente forme um processo contínuo de gerenciamento de risco. É uma pauta que está sempre em debate, né? E não vai acabar. Não, e a gente, assim, a gente fala muito aqui de cuidar das empresas, mas não é cuidar dos funcionários, é da população em geral. Porque se eu tenho um funcionário que está sendo atendido, que ele está tendo a atenção que ele merece, ele vai cuidar melhor do filho dele. Ou seja, a geração do filho dele já vai ter menos. Então, eu acho que esse envolvimento, eu realmente, assim...
fiquei muito animada em ver, porque às vezes a gente sabe que por mais que a gente escute, saiba a importância, às vezes as coisas só acontecem quando vem uma regra, né? Eu comento que há 15 anos atrás, eu participei de um evento que ele chamava 2020. Ele falava tudo o que fosse relacionado ao futuro em relação à saúde. E eu me lembro que teve um psiquiatra que deu uma palestra e ele falava que a doença do século era a psicossocial. E eu lembro, na época, 15 anos atrás, eu fazia esse médico, que médico exagerado. Ele vinha dizer que é maior do que o câncer, porque aí tinha um outro que falava de câncer, né? E ele vinha dizer que é maior do que o câncer. E quando a gente vê o que vem acontecendo aí, já estava mapeado lá atrás. Então, eu diria que a gente demorou. O governo só achou que a conta estava grande demais e agora está repartindo, como o Harrison falou, né? Veio à tona por causa disso. É bem por aí. O Brasil hoje, ele ranqueia, né? Na América Latina, o ranking mesmo de o país que tem maior índice de transtorno de ansiedade na América Latina. Então, assim, a nossa população, ela tá muito adoecida. Quando a gente vai fazer recrutamento e seleção, minha gente, antigamente, para cada... a gente via 10 currículos, né? Para poder uma vaga. Hoje em dia, a gente precisa fazer muita entrevista, porque a gente identifica mesmo pessoas sem condição de trabalhar. No nível de ansiedade altíssimo, no nível de exaustão mental, né? Porque não brinque não, e isso é um problema social. Isso. Né? Que vem para dentro. A empresa tem que dar uma boa uma ambiência, tem, mas existe aí um problema social que também vem para dentro das organizações. Então, realmente um tema muito complexo, né? Então, a gente está aí falando de uma sociedade que vem de uma pandemia, como você bem falou. Aí traz problemas de perdas na família, de luto, de perdas financeiras, de perda de emprego, empresas que fecharam, né, que quebraram, muita gente ficou na rua, que não tiveram. É uma junção de 1 milhão de fatores. E aí, quando esse colaborador entra na empresa, ele já entra adoecido. Às vezes entra adoecido, né? Porque tem alguns casos. E aí, se a empresa tiver com a ambiência certa, aquela pessoa ela pode voltar a florescer enquanto profissional, né? Então, eu gosto desse tipo de olhar, né? E eu imagino que, assim, uma hora que ele floresce, aquele funcionário floresce, ele vai, de alguma forma, colaborar com os demais, a família, os amigos, né? Porque se eu tô bem, eu começo a poder ser suporte para outro. Então, assim, é muito bacana a gente enxergar, não só para dentro da empresa, é a gente enxergar realmente a necessidade do cuidado, do olhar para nossa sociedade, para nossa população. Até em casa mesmo, a gente olhar para dentro de casa, né? O interessante, aí eu vou mais além um pouquinho, aí eu vou entrar na área de vocês, né? Que é seguro de vida, plano de saúde. Vamos imaginar que você está trabalhando, né, dentro de uma empresa e que o seu filho está precisando de um atendimento no SUS. Isso é algo simples de se imaginar, né? Que a pessoa vai para uma unidade de saúde e vai sofrer para ter um atendimento. Então, ele está trabalhando, mas os fatores psicossociais na cabeça dele... Agora, vamos fazer o inverso. Imagina aí a pessoa trabalhando e sabe que está cobertado por um plano de saúde dentro da empresa. Ele vai estar abalado? Vai, mas em menor intensidade. Isso. Assim como a parte financeira também. Imagina aí se a pessoa tem não é seguro de vida, vocês podem me ajudar, né? Seguro previdenciário, não sei como é que chama. Tipo Tem vários benefícios que conseguem ajudar em momentos difíceis. Então vamos supor que... Mas é o de vida, que você vai usar em vida. Porque antigamente vida só se usava em morte. Agora é vida em vida. Pronto, eu tô querendo chegar em que ponto? Vamos supor que a pessoa paga um benefício desse, ou a empresa ajuda ele, e em um momento de demissão ou um momento de incapacidade, ele sabe que vai ter algo uma indenização. Uma indenização ou um ponto de apoio, né? Que é ali um recomeço, algo do tipo. Pessoas adoeceram, chegaram até a adoecer assim severamente durante a pandemia, que ainda estou falando. Imagina aí um ambulante e você acordar e o pessoal dizer, ó, estamos em quarentena, não pode sair dentro de casa. Gente. Entendeu? Então, até a parte nessa prevenção de você fazer algo que realmente você consiga estruturar a sua volta,
a NR1 vai estar ajudando também. Então, Uhum. iniciamos a NR1 com a responsabilidade dentro da empresa, mas com a sementinha da prevenção, as pessoas que vão estar sendo ali tocadas dentro da empresa, fora da empresa, eles vão conseguir também, de alguma maneira, se nortear melhor dentro desses problemas. Fantástico. Quanto mais eu escuto vocês falando, mais eu fico Encantada. feliz que tá vindo, né, alguma coisa para ajudar a nossa população, porque eu realmente vejo dessa forma. Eu acho que o empresário precisa sair desse limbo assim, eu vou gastar mais. Ele não vai gastar mais, ele vai investir mais. E eu não tenho dúvida que investindo, Tem retorno. ele vai ter retorno. Quem traz o resultado da empresa são as pessoas. A gente precisa cuidar das pessoas. Eu escuto tanto isso, né? E a gente que lida com pessoas, nós trabalhamos com isso, a gente quer realmente que a coisa funcione. Um ponto que Roberta tinha falado, que eu achei interessante, é a questão do adoecimento físico, né? Eu escutava, na minha juventude, minha mãe, meus tios falando assim, fulana, um câncer, adoeceu porque ela guarda muito, não fala, ou seja, é um adoecimento primeiramente mental, e aí deriva a doença física, né? Então, ou seja, essa questão de vai adoecer mentalmente, na verdade, já tem adoecido, e aí vem a doença cardíaca, o infarto por causa do estresse, então tá tudo muito complementar. É isso mesmo. Tem uma autora. Você é péssima de número e eu de gravar o nome das autoras. E eu não me lembro o nome da obra, mas ela fala exatamente que para cada adoecimento físico tem uma causa emocional. Muito lindo. Descobre Você pra pode gente ler. curar o seu corpo, algo assim. Eu vou descobrir e vou lhe dizer. Muito legal. E esse livro eu indico para todo mundo que está doente. Eu tenho um irmão, né, que teve câncer de fígado. E ele fez um transplante. E quando eu fui ler, a doença de fígado está muito vinculada a você não perdoar, né? E você guarda Rancor, coisas. as pessoas rancorosas, né? E aí, assim, eu não vou nem entrar no lado aí do rancor, eu vou entrar Sim. no lado de... Por que eu não falei? Porque eu não tive a oportunidade, porque eu não tive a competência de colocar para fora aquilo, eu fui juntando coisas dentro de mim, né? Somatizando. Então, é muito importante. Por isso que dentro das organizações, o líder ele tem um papel fundamental de fazer a escuta, de observar. Porque as pessoas querem delegar isso para um psicólogo. E esse não é o papel do psicólogo. O RH, ele não tem esse papel. O RH, ele tem o papel de montar os subsistemas para que as coisas para a liderança fluam. Mas a responsabilidade por pessoas é da liderança, né? Então, assim, escute suas pessoas, deixem elas falarem. Às vezes as pessoas só querem desabafar. Quando elas botam aquilo ali para fora, pronto, elas já estão aliviadas. Então, é muito importante essa questão mesmo de você tirar de dentro de você para você não adoecer, né? A gente trouxe o tema da autorresponsabilização, né? E o autoconhecimento também. Eu vou trazer uma situação minha. Eu tive um gatilho, não sei porquê, a gente não explica, mas eu tive um gatilho com a morte de Marília Mendonça. Porque eu tenho medo de viajar e igual aquela palestra de ontem que a gente assistiu, eu tenho medo, então todo qualquer acidente de avião me impacta muito, né? e eu fico assim, chocada. E com ela especificamente, eu nem gostava, mas não era, sabe? E eu, meu Deus, e eu comecei a ter ansiedade. Eu percebi que foi por causa disso. Então, a questão do autoconhecimento também, para você conseguir entregar, facilitar o trabalho, né, do consultor, da segurança, do empresário também, você conseguir se permitir abrir, né, seu coração, sua cabeça, para ter uma conversa realmente fluida. Isso acontece. Uma das coisas que a gente vai precisar trabalhar para aumentar o nível de autorresponsabilidade do time é a questão da vulnerabilidade. Né? Quando eu levo os treinamentos de NR1 para os líderes, eu digo, vocês precisam estar vulneráveis, porque vocês sentem também. E a equipe, só que a gente só vai mostrar nossa vulnerabilidade se a gente sentir que existe segurança psicológica dentro das organizações. Se é um ambiente seguro, né? Se fala muito sobre vulnerabilidade, que isso hoje é força, não é mais fraqueza, tá. Mas eu só vou me mostrar vulnerável se eu tiver segurança naquele espaço que eu tô. Eu gosto muito de usar esse texto, né? Eu digo, aqui é um espaço seguro, podemos falar sobre isso, e aí vem, eu me conheço, eu sei que eu tenho essa dor, você tem a sua, e a gente se alinha. Então, é uma das coisas que eu ensino, uma das minhas falas para os meus líderes
criem ambientes seguros para suas equipes, para que eles possam trazer a Sim. vulnerabilidade e ela possa ser tratada, né? porque Então, todo muito mundo- legal isso que você trouxe. Todo mundo tem seus medos, né? Não tem aquele que, eu sou corajoso, eu sou. Todo mundo vai ter, do Todo mundo empresário tem. ao funcionário, vai ter suas dores, vai ter suas ansiedades, vai ter suas Todos. preocupações. Então, é a escuta, né? E aí, um escutando, volta para você também. É aquele negócio, né? A gente precisa entender e balizar que a nossa vida, ela tem, assim, eu acredito em 3 pilares, né? Que aí a gente vem o físico, o mental E e o o espiritual. espiritual. Então, uma vez Importante. que você tem esses 3 em equilíbrio, você tá com uma vida bacana. Se você tem algum desses que tá ali oscilando, certamente ele vai estourar em algum canto. Perfeito. E esse estourar, geralmente ele vai em forma de gatilhos no mental. Às vezes você tá ali com o físico não tão bem, aí você, não tô com meu corpo legal, não sei o que, você já vai pra sua mente. Aí você tá ali espiritualmente, pô, queria que isso acontecesse, me ajude. Isso sem falar de religião, né? Falar de Uhum, crenças, né? sim, Me claro. ajude e tal, pedindo aquela força divina. E aí não chega, vai pro mental. E aí, ao final dos 3 pilares, o que toma a decisão vai ser o mental. É. Então, a gente precisa praticar esse equilíbrio e precisamos ter a autoanálise de saber em que momento a gente pode procurar um profissional, porque hoje a gente tem uma sociedade muito preconceituosa em relação a isso. Estudos mostram aí que eu acho que 5% das pessoas é quem procura realmente um profissional para estar ali, você tá conversando e tratando de maneira pessoal aos seus temas relacionados aí à sua mente. Então, assim, é tudo muito novo, que nem a gente vem falando aqui, mas a partir desse conceito e a partir desses diálogos que vão começar a existir dentro das empresas, hoje não. Daqui a 5, 10, 15, 20 anos a gente começa a ter resultados melhores. Eu espero Mas vamos que plantar minha... sementinha aqui. Hoje sim, né? Hoje a gente começa a semear. Não, hoje é isso que eu tô falando. A gente não vai colher os frutos hoje. Isso, A gente tá aqui isso. Eu plantando. imagino que daqui a 10 anos, nem pensar nos 15, daqui a 10 anos a gente não vai ter só empresas tratadas, a gente vai ter funcionário das empresas e suas famílias, porque uma vez que o pai ou a mãe está ali com aquele ambiente mais favorável, ele vai passar aquilo ali para os filhos e a gente vai ter gerações mais saudáveis. Gente, eu vou trazer um ponto aqui, a gente tá perto de acabar, mas eu vou trazer um ponto que me veio agora. A gente tá aqui num podcast conversando, sem celular, né? Exatamente. Só aqui o cafezinho, a água. Quando é que a gente faz isso? Não é nem se No permite dia a dia, parar, né? Parece que a gente não pode mais E parar. a gente tá aqui levantando um tema tão importante, do jeito conhecimento que vocês trouxeram pra gente, mais ainda. E como é importante a gente ter esses momentos com as pessoas, né? Na família, nas empresas, deixar o celular também, que é outro ponto importante nessa Quando- questão do psicossocial. Quando eu tô no dia a dia com eles, eu pergunto, né? Com quem você conversou essa semana? Né? A quem você deu um feedback, com quem você tomou um café, porque às vezes não precisa ser nada formal, é como você disse, senta aqui, como é que você tá? Conseguiu fazer aquilo que você estava querendo, tal? E aí você toma nota daquilo para poder da próxima vez fazer o follow-up. E aí aí é uma construção, ou seja, você mostrou interesse pelo outro. Eu ia falar alguma coisa, esqueci. Me lembrei, eu ia falar do livro. Eu recentemente fui convidada para escrever um capítulo do livro, O Poder da Inteligência Emocional. Não E falei. E essa parte do currículo era importante. E eu Escritora. falei exatamente sobre escritora. a liderança virtuosa. E no meu capítulo eu falo que o líder virtuoso é aquele líder que bota atenção no outro, que entende o outro na complexidade mesmo de um ser, não só de uma competência técnica, e que a gente vai precisar dar essa atenção, né? Porque o papel do líder é só estar à disposição do outro, não é nada. Ele às vezes nem precisa fazer coisas mirabolantes ou metodológicas, mas garantir uma conversa, garantir um espaço seguro, garantir uma escuta ativa. Isso é muito virtuoso. E as pessoas não querem mais parar para isso. Que aí tem tudo a ver com sua água e cafezinho que você falou, né? Você falou do celular.
Poliana aqui sabe qual o meu maior desalinhamento com o meu sócio? Celular. A gente tinha as reuniões e eu tava ali com a reunião com ele, ó. E aí a gente precisou, uma besteira, mas a gente precisou, Poliana intervir, e aí ela me disse, me diga o que é que você não pode. Eu digo, o meu cliente, ele espera a minha disponibilidade, né? E ela disse, será que ele não pode esperar 15 Você minutos? vai conversar com o meu sócio, porque ele é Meu desse sócio também, jeito. eu Eu tenho conversar uma com ele. cliente que eu faço Eu vi olha, sim, tá? pois eu Eu tenho uma vi. dica de ouro pra vocês. Quando eu tô num processo e eu tô lá, né, na mentoria com empresário, com colaborador, com quem quer que seja, com minhas amigas Faz também. a caixinha do Qual é a celular. pergunta? Qual é a perguntinha de ouro que eu faço? Você está aqui comigo? É. Eu não digo pra ela sair do presente. celular, eu digo, você tá aqui comigo? Porque eu sou ser humano, eu também falho, tá? Minha filha reclama demais. Você só vive nesse celular, mãe. Você não me escuta. Que ela é desesperada. Você não me escuta. Adolescente? Beijo, Ju. Te entendo, Eu te entendo, te entendo. E aí ela fala, e aí isso do celular é muito importante. Então, muitas vezes a pessoa tem necessidade do celular, muitas vezes ele tá lá, é um vício, né? Então, pergunta, você tá aqui comigo? Você pode estar comigo aqui agora? Ou não, quando é um colaborador, eu digo, você agora vai guardar o seu celular. Porque a empresa disponibilizou esse tempo para você. Inclusive, ela tá me pagando para estar aqui com você. Então, fique tranquila que o mundo não vai se acabar nessa horinha que a gente vai passar juntos. Às vezes o celular ele é muito útil, né? Obviamente que tem, mas ele necessário, Mas ele é mas- ponto de atenção. ele é ponto Pra- de atenção. Eu hoje não deixo mais ele ao lado da cama, porque eu era de um jeito que ele tava no silencioso, mas Ficava né? aquele... Aí eu Você deixo fica ele tensa, longe. você fica tensa. Porque eu E aí já acordava, se eu já acordasse de era. madrugada, a primeira coisa que eu fazia, eu digo, de Aham. madrugada, o que é que eu vou fazer no meu telefone? E se tivesse algum cliente falando? Eu digo, eu tô ficando doida. É, tá. Né? E aí vem a Eduardo é desse consciência. Ansiedade, né? Aí, assim, hoje, meu ambiente, Muito bom, eu deixo muito bom. propício a não ficar perto de mim. A sociedade hoje em dia ela é muito imediatista, justamente pelas facilidades, né? Tipo, passou uma novela que você não conseguiu assistir o capítulo. O que é que você vai fazer? Você vai entrar no YouTube ou lá na stream e vai assistir o capítulo que você perdeu. Você não sabe. Antigamente era não. cenas dos próximos capítulos. Espere. Exatamente. Você não Antiga- sabia de uma coisa, você ia ter que estudar. Hoje em dia você vai pra onde? É. Vai pra um IA. Exatamente. Eu não A IA já lhe consigo dá mais tudo. ouvir uma coisa que eu não É, sei o que verdade. é e esperar, não. Eu tô desse jeito. Eu escutei um negócio que eu não entendi. Que é? Quando é Muito, usado como ferramenta e você consegue extrair, isso é bacana, né? E quando você tá ali só por estar, É. né? A gente tá vendo que o horário tá É. acabando, Tá. né? Então, a gente- Mas, bem- Harrison e Poliana, eu me arrepiei várias vezes aqui. Sério. De verdade, Que porque legal. é um tema que encanta e que emociona, porque a gente fala das pessoas e da saúde delas como estão. Então, vamos aqui, a gente vai entregar aqui esses brindes de gratidão por aceitarem. Obrigada. Eu vou dar um abraço em vocês Você, também. você deixou meu pelo convite. psicossocial melhor. Foi. Tá vendo? E as canecas também são de vocês. Oh, tchim, Sei Muito lá. dos pontos on aí. Seguros.on. Em nome do nosso movimento, nós agradecemos Parabéns, meninas. Muito obrigada. Começamos bem, né? Os Começamos nossos podcasts, temporada 2026, E com um a tema gente- tão relevante. E a gente tem muito orgulho de conseguir trazer um pouquinho de consciência para a Sim. população, né? E eu acho que o Seguros.1 ele age muito bem nesse Exatamente. sentido, trazendo e principalmente pessoas que sabem tanto e que ajudam tanto nessa conscientização. Muitíssimo obrigada. Nada. Beijo pra Ju, manda um abraço também pra Rafael, viu? Da próxima Pode vez ele deixar. vem. Próxima vez é ele que tá sentado aqui. Vamos marcar outro. O próximo. Da próxima vez você chama a Olha, a psicóloga. Pronto, perfeito. Obrigada. Obrigada a Por vocês, estarem nos queridas. assistindo mais este podcast e até a próxima. Até. Até.